Te influa. Ai, que desanimar. Isso, Will, glória a Deus. Gente, boa noite, influa. Glória a Deus. Nossa, gente, eu pensei que eu tava no culto dos idosos. Que isso, me falaram que era um culto de jovens. Cadê a animação de vocês? Eu tô me tremendo inteira pra estar aqui com esse microfone pra falar boa noite, gente, vocês, boa noite. Então, boa noite, influa. Glória a Deus. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, muito nervosa, muito feliz e nervosa de estar aqui com vocês essa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Eu já sirvo nessa casa há quase 10 anos. Fiquei aqui no Influa de 2017 a 2019, mais ou menos. Depois eu saí, cuidei de um GC de mulheres pelos últimos anos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, especialmente nessa noite. Eu vou até sentar, porque quem me conhece também sabe que eu gosto de falar. Então, por enquanto eu tô nervosa, mas daqui a pouco que eu me soltar, eles vão ter que falar, chega, acabou, glória a Deus. Mas eu tô muito feliz, porque essa noite nós vamos falar de um tema que eu amo, que é sacerdócio, quartinho. É algo que muda a minha vida, transformou a minha vida e tem transformado diariamente. Mas para isso eu quero convidar alguns amigos para fazer parte dessa mesa comigo, para a gente dividir um pouquinho disso com vocês. E eu quero convidar aqui o meu amigo Will. Uma salva de palmas para o Will. Mais animado daqui dessa noite, gente. Homem de Deus, vai casar daqui a pouco. Eita glória, cadê a Júlia? Dá um glória, Júlia. Oh, aleluia. Boa gente, noite, Influa. Com licença aqui. E aí, amigo? Tá nervoso também ou tá de boa? Já tá acostumado, né? Não, sempre tô nervoso. Eu sempre tô nervosa também, então glória a Deus. Então vamos compartilhar disso juntos. Amém. Amém. Gente, eu quero convidar aqui a Bruna do Vila Arta também. Tá zero nervosa, glória a Deus. Vem pra cá também meu amigo Gui tatuador. Eita glória. E a nossa maravilhosa Mirelle. Vem pra cá, Mirelle. Eita, que a Mirelle trouxe uma torcida organizada, hein? Gente, isso é GC, tá? Da próxima vez vocês chamam o GC de vocês também? Glória a Deus. Ai, gente, vou mais pra trás pra ver vocês aqui. E aí, gente, vocês estão felizes? Muito feliz. Feliz? Tá feliz, Gui? Tá feliz, Mi? Glória a Deus. Ah, normal. Quem não tá são eles. Só eles. Mas glória a Deus, gente. Hoje, na verdade, quando o Léo e a Raíssa compartilharam esse tema comigo, né? Eles falaram que era pra gente conversar um pouquinho com vocês a respeito de quartinho, de sacerdócio. Isso queimou muito no meu coração, porque como eu falei aqui agora há pouco, foi algo que mudou a minha vida, né? E quando a gente pensa em relacionamento, eu chamei eles aqui, a gente brincou, já tem um tempo de caminhada, né? Tem algumas pessoas que eu conheço aqui há mais tempo, que a gente já se relaciona há mais tempo, né? E quando a gente fala de relacionamento, é justamente disso, né? De caminhar junto. Então, quanto mais eu converso com alguém, quanto mais eu participo da vida dessa pessoa, mais a gente vai criando uma intimidade, um vínculo, uma confiança. E é assim o nosso relacionamento com Deus também, né? É algo que a gente precisa cultivar em oração. A gente começa a se relacionar com Deus por meio da oração. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria começar falando como orar, né? Para nós, para a maioria de nós aqui, talvez isso seja muito comum, né? Orar. Orar é o mínimo que o crente faz, né? Todo mundo aqui ora, todo mundo estava orando aqui até agora, orando, adorando. Mas como orar? Como que eu faço isso? O que é orar? Tem um jeito certo de orar? Então a gente tem uma base bíblica, né? Que é Mateus 6,6. Então, quando Jesus veio e Ele nos deixou seus mandamentos, nos deixou como fazer, o que fazer, Ele nos ensinou a orar. E em Mateus 6,6 Ele fala, mas vocês quando orarem, façam assim, falem assim. Né? Ele nos deu um direcionamento, mas para que a partir disso, nós possamos acessar esse lugar de vida de oração. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é orar. Queria que vocês trouxessem talvez alguma experiência que vocês já tiveram em sacerdócio, no quartinho, em oração. E eu queria começar com você, Gui. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o que é orar. Primeiro, é uma honra
Lua. Uma honra fazer parte dessa casa. E eu entendo que, para minha vida, eu aprendi como é orar sem saber como era orar. Então, assim, antes de chegar aqui, antes de me converter, eu dobrava meu joelho em casa, às vezes só chorava. Às vezes, parado na madrugada na rua aí, com a vida bem zoada, eu tinha uma igreja católica que tinha uma salinha de oração que ela ficava 24 horas. E às vezes eu ia na missa lá, eu sabia daquela salinha e eu ia na madrugada, assim, naquela sala e só ficava lá ajoelhado, chorando. Teve um dia que eu fiquei 4 dias assim, muito mal mesmo em casa. Eu dobrei meus joelhos e eu falei assim: Senhor, você existe mesmo, né? Me tira dessa vida, que eu não aguento mais viver essa vida. E a partir desse dia, no dia seguinte, um amigo meu me chamou para vir aqui na Poema. Graças a Deus faz 11 anos que estamos aí. Então, eu entendo que eu aprendi a orar sem saber como orar. E sempre falando a verdade que estava no meu coração. Sempre abrindo meu coração sem um método. Quando eu fui ler na Bíblia, né, lendo Mateus 6,6, eu fiz aquilo que estava escrito. Eu entrei no meu quarto mesmo, eu dobrei meu joelho, comecei a falar com Deus, falando a verdade que estava no meu coração. Então, foram anos, na verdade são até hoje anos, fazendo a mesma coisa, abrindo meu coração, falando a verdade. Tinha dias que eu não sabia o que falar, eu falava assim: Deus, estou aqui. Tinha dias que eu estava mal, ou tinha dias que eu estava feliz, e eu chegava no meu quarto e falava: Deus, hoje aconteceu isso. Deus, hoje, às vezes algum problema na família, eu falava: Deus, na casa está acontecendo isso. Então sempre fui falando a verdade para Deus, né? Tem uma experiência que eu vivenciei há uns anos atrás. Eu já era casado com a Luana e a minha vida estava um caos em todas as áreas, assim. Vida financeira, no meu trabalho estava muito difícil. As coisas no ministério, na época a gente liderava a GC de casais, estava tudo muito difícil. Aí eu entrei no banheiro de casa, assim. A gente morava numa kitnet, 7 metros quadrados. Então a única porta que tinha, o único quartinho que tinha, ou era o cômodo inteiro ou era o banheiro. Eu entrei no banheiro, dobrei meu joelho. Eu tinha acabado de discutir com a Luana. Eu falei assim: Deus, abri meu coração. Eu falei: Deus, meu casamento está assim. Ela ouvindo tudo. Deve ter ouvido tudo. Era muito pequeno. Falei: Deus, meu casamento está assim. Lá na fábrica as coisas estão bem difíceis. Falei tudo para Deus. E falei assim: Senhor, eu só vou levantar daqui quando o Senhor me levantar. E abri meu coração. Até falei: Deus, meu desejo agora é pegar minha moto, cara, ir na Dutra, entrar debaixo do caminhão. Pensamentos bem zoados mesmo. Só que eu falei tudo para Deus naquele momento. Rasguei meu coração mesmo. Eu lembro que uns dias antes eu tinha lido Romanos 12:2, né? Fala sobre a renovação da nossa mente, para que a gente possa viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, não se amoldar ao padrão desse mundo. Eu tinha lido o significado da palavra perfeita. E um dos significados é aquilo que não sente falta de nada. Aí nesse dia que eu estava lá no banheiro, abrindo meu coração para Deus, teve um momento que eu senti o Espírito Santo falando assim para mim: Guilherme, sua conta bancária está solucionada? Eu falei: não, Senhor. Seu casamento está solucionado? Não, Senhor. Seu trabalho está resolvido? Não, Senhor. Ministerialmente? Não. Mas nesse momento, você está sentindo falta de alguma coisa? Eu falei assim: não, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Me sinto completo pelo Senhor. Então levanta, Guilherme. Levanta que eu vou te capacitar na sua área financeira. Levanta que eu vou te capacitar no seu trabalho. Levanta, pede perdão para sua esposa. Então eu sempre orei abrindo meu coração. E eu falo sempre para os meninos que caminham comigo: falei, cara, faz o teste. Experimenta, mano. Realmente o que está escrito no Mateus 6,6. Entra no quarto, cara, dobra o joelho, fecha a porta do quarto. E se você não tiver nada para falar, fala para Deus: Deus, não tenho nada para falar. Se você não sabe nem o que, Deus, estou aqui. Então eu sempre falo para a galera: cara, faz o teste.
a oração do Pai Nosso é incrível, né? Começa falando Pai Nosso, Pai. E uma das partes que eu acho muito incrível é onde Jesus fala, o pão nosso. Então existe um alimento diário da parte do nosso Pai, né? Resumindo, eu vivo minha vida nesses 11 anos, cara, abrindo meu coração, falando a verdade. Independente das circunstâncias de volta, falando a verdade, falando os meus erros. Deus, eu preciso ser um marido melhor, ser um amigo melhor. Então, o como orar para mim, forma. Glória a Deus, cara, que demais. Você quer compartilhar alguma coisa, Will? É muito louco, né? O Gui falou. E foi verdadeiro, né? A forma de orar, como orar. Eu acho que não tem uma regrinha básica de como você fazer. Jesus, ele deu ali ele apontou para algo, né? Como fazer. Porém, cada um vai ser individual. Eu acho que o principal de uma oração não é usar as palavras mais bonitas, não é saber mais da Bíblia, porque para Jesus o que vale realmente é a intenção do seu coração. Eu lembro que também como guia eu aprendi a orar quando, cara, um dos primeiros momentos que eu conheci Jesus, eu estava no meu quarto, um dia antes eu tinha dado PT, estava zoado, eu acordei com um vídeo no meu celular e nesse vídeo Jesus falou comigo. E até então eu não conhecia Jesus. Eu estava numa religião, eu repetia palavras, porém, eu não conhecia Deus, cara. Tinha um Deus ali que eu não conhecia e eu passei a minha vida, desde aquele momento, a conhecer um Deus. E no momento que eu falei, Deus, o Senhor realmente existe? O Senhor realmente está aí? Fala comigo, me responde algo. E, cara, eu não escutei nada, eu só senti uma presença invadindo o meu quarto. Naquele momento eu só sabia chorar. E aí logo depois eu vim para Poema e tal. Mas naquele momento eu pude entender que o acesso para Deus, o acesso com Jesus, ele sempre vai estar lá. Quando Pedro estava andando sobre as águas, Jesus estava lá. Quando ele afundou, ele não afundou completamente. Jesus, ele deu a mão para Pedro levantar. Ou seja, Jesus, ele sempre está perto da gente, ele nunca está longe. No momento que a gente escorregar, se a gente abrir a nossa boca e falar, Jesus, eu quero você aqui, ele vai estar independente do momento. Então, eu acho que a oração para mim não é só dias bons, dias bonitos, ou palavras belas, é a verdade do que você carrega e a verdade do que você vive. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês querem compartilhar alguma coisa sobre isso? Minha vida de oração, ela começou muito cedo, né? Eu cresci num ambiente cristão, os meus pais eram... a gente ia na vigília, né? E quando eu desviei, né, quando eu era adolescente, mas quando eu voltei, eu tive que aprender a criar a minha rotina de oração. Porque eu estava muito vivendo no que eles viviam. Tipo assim, meus pais oravam a noite inteira, então eu tenho que orar a noite inteira. E aí eu tive que criar a minha rotina de oração. Eu me espelhava também nas meninas mais velhas do meu GC. A Bruna era do meu GC. Eu ficava, cara, que loucura, tudo que eu vivo, eu quero viver isso também. Mano, a coisa que é mais importante, eu acho que no ambiente de oração, é a gente ter simplicidade e ser verdadeiro, né? Como o Gui falou. Assim, rasga o seu coração para Jesus, porque Ele ouve cada coisa. Não adianta a gente performar algo que nós não somos de verdade, porque Ele sonda o nosso coração. Sabe de todas as coisas. Então, quando a gente vai criar esse ambiente de oração, quando a gente vai começar a fazer isso, rasga o coração mesmo. Se estiver cansado, ora cansado, faz qualquer coisa, ora andando. Mas conversa com o Senhor, sabe? Porque, mano, Ele tá sempre conosco, né? Não dá pra gente fingir que Ele não tá. Você falou, eu lembro que várias vezes eu ia orar e eu não conseguia orar. Eu só chorava e era um choro de dor, assim, um sentimento inexplicável. Eu chorava, mas eu saía renovada dali. E eu falava, Senhor, eu não falei uma palavra, mas o Senhor sabia que eu estava ali, o meu coração estava entregue ali. E eu saí transformada daquele lugar, porque o Senhor me tocou. Então, nossa, eu lembro que várias vezes eu queria ter uma oração bonita. Eu até colocava ali, esse daqui é o Pai Nosso, eu vou fazer desse jeito. Pai Nosso que estás no céu. Então eu queria, Senhor, o Senhor é exaltado, o Senhor é grandioso. E aí eu já não conseguia mais, e aí ficava um sentimento ali de choro, aquele choro que você não sabe de onde que sai. E eu não entendia o que eu sentia. Eu lembro que uma vez eu falei, o que eu estou sentindo? Eu mandei mensagem para uma amiga minha, eu falei, que sentimento que é esse?
que eu não sei explicar. Eu falei, eu tô chorando, mas é um choro bom, não um choro ruim, mas como se doesse, parece que tá tirando uma parte de mim, mas não é ruim. O que tá acontecendo comigo? E ela, glória a Deus. Você é louca, impossível. Como assim? Glória a Deus, por isso que eu tô sofrendo e você tá dando glória a Deus. Exato, eu falei, eu tô sofrendo, você tá dando glória a Deus, como assim? O que tá acontecendo? Mas era um choro inexplicável e ali pra mim era, cara, eu tô orando, por mais que eu não tenha conseguido falar palavras, o Senhor estava ali comigo e Ele sabia o que eu estava sentindo, eu conseguia entender que o Senhor estava ali do meu lado. E aí eu saía renovada desse lugar. Glória a Deus, cara, que demais. É muito louco ouvir vocês falando isso, porque quando eu estava orando e eu estava pensando, nossa, o que Jesus quer fazer nessa noite, né? Eu acho que a primeira coisa que vem no coração de todo mundo quando é convidado para estar aqui é: Jesus, eu não quero te atrapalhar. Então, por favor, fala o que você está planejando fazer, o que você quer fazer, porque eu não quero te atrapalhar. E Jesus veio muito forte no meu coração, me lembrando daquele versículo de Tiago 4:3, se eu não me engano, essa referência, eu não sou tão boa de referência assim, mas se eu não me engano é 4:3, que fala que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir, vocês pedem para satisfazer os desejos do próprio coração. E eu fiquei refletindo sobre isso, e a vida de oração, a vida com Deus é justamente o que vocês compartilharam, né? Em especial o que a Mi falou sobre ser verdadeiro, né? Jesus, ele já conhece o nosso coração. Filipenses fala sobre isso, né? Apresentem as suas orações ao Senhor. Então ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer se relacionar com a gente. Então quando a gente ora, quando a gente apresenta isso para Deus, a gente conhece o coração de Deus e nós cada vez mais vamos sendo libertos de quem nós somos, da nossa natureza, das nossas vontades, vamos conhecendo a vontade de Deus. Então quando o Tiago fala que a gente não recebe porque a gente pede para satisfazer os desejos do nosso coração, eu lembrei muito de uma experiência que eu tive com Deus. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu perdi a minha mãe para um câncer, e eu acho que foi uma das experiências mais assim incríveis que eu tive com Deus. A minha vida mudou completamente, é literalmente aquilo, né? Mudou a química do meu cérebro. Foi a fase da minha vida que virou uma chave. E eu tenho certeza que dali eu nunca mais vou ser a mesma. E Jesus falou algo para mim no meu coração naquela estação, que Ele não está aqui para satisfazer as minhas vontades. A minha oração não serve para Deus fazer o que eu quero. Então nem sempre eu vou pedir em oração e eu vou receber exatamente aquilo. Mas quando eu entendo que eu não recebo porque eu estou pedindo para satisfazer o desejo do meu coração, eu aprendo a me inclinar para Deus e falar: Senhor, o que você quer de mim? O que você tem para a minha vida? E é quando eu me rendo, eu não tenho nada para falar e eu só tenho para entregar, e eu recebo da parte de Deus. E eu entendo que muitas vezes nesse processo de orar e de ouvir a voz de Deus, a gente fica meio perdido, né? Mas o que Deus está falando? Principalmente quando a gente não recebe o que a gente quer. No meu caso foi uma cura. Eu clamei por cura, eu declarei, eu sei que Deus é poderoso para fazer. E mesmo ela não tendo sido curada, eu saí daquele processo com ainda mais certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço, do que eu preciso. Porque Ele conhece as minhas necessidades. Ele sabe o que é melhor para mim. O que a gente conhece como bom, como justo, é completamente diferente do que é bom e do que é justo aos olhos de Deus, né? E como que eu entendo isso, Gabi? Eu estou no meio do caos, eu estou orando, eu não estou entendendo nada, ou então Deus está em silêncio. Aí a gente lembra da palavra, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E essa eu vou ter que pegar referência, porque eu realmente não lembro de cabeça. Salmos 119, no versículo 115, fica a lição de casa, o maior salmo. Leiam, que no próximo culto a gente vai fazer pergunta, a gente vai chamar vocês aqui, eu tô brincando. Mas está lá em Salmo 119, no versículo 115. Fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não existe nada fora da palavra de Deus. Não existe. Eu posso chamar você aqui na frente, chamar o maior profeta para orar pela sua vida. A maior verdade está na palavra de Deus. Você pode gastar 50 horas em oração. Se você não buscar a palavra de Deus, se você não ler, se você não meditar, se você não buscar entender o que o Senhor está falando ali, você não vai ouvir a voz de Deus. Existe um processo, é claro, e a gente entende, né? Aos poucos o Espírito Santo vai se movendo, nós vamos entendendo algumas coisas, mas o primordial é a palavra de Deus.
né? Mas muitas pessoas ainda têm dúvida, às vezes têm dificuldade. Como que eu leio a Bíblia? Como que eu entendo essa palavra de Deus? E eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre isso. Como que eu leio a Bíblia? E eu queria começar com você, Will. Fala aí pra gente, conta talvez alguma experiência também que você tenha. Muito bom. Eu lembro que no começo também, quando eu comecei a conhecer Jesus ali, a andar no caminho, eu tinha muita dúvida de como ler a Bíblia, de como começar. E me indicaram primeiro a iniciar ali no Novo Testamento, né? E por que começar no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, ele traz primeiro ali, os evangelhos, a história de quando Jesus veio. Então, às vezes, você vai abrir no Antigo Testamento, você vai ficar confuso, cara. Porque ali é antes de Jesus. E após Jesus é no Novo Testamento. Então, você primeiro, quando você entra em algo, entra para conhecer um Deus, é melhor que você conheça Ele quando Ele veio. Porque fica mais simples de entendimento. Então, eu creio que nesse processo, eu consegui entender quem era Jesus. E isso refletiu na minha vida em quem eu sou nele. Então, a minha identidade estava em conhecê-lo. João começa o seu evangelho dizendo assim: o princípio havia o verbo, né? E, cara, Jesus era o verbo. Então, Jesus, ele é a palavra. Então, quando eu abro a Bíblia, eu primeiro preciso entender por que eu estou lendo a Bíblia. Em Gênesis, Deus, ele cria Adão. E o princípio de tudo era para que Adão tivesse relacionamento com Deus. Porém, continuar da história, Adão, ele acaba saindo pelo pecado. Então Deus, ele reestrutura uma missão nova e traz Jesus para que Jesus possa ser hoje aquele que interliga nós com Deus. Então o plano desde o início de Deus era que nós, homens, mulheres, pudessem conhecer um Deus que está vivo. Então você tem que entrar no seu secreto primeiro entendendo por que você está lá. Você tem que abrir a sua Bíblia primeiro entendendo por que eu estou abrindo minha Bíblia. Porque a partir disso você vai entender que você está conhecendo um Deus. Eu lembro que há pouco tempo eu estava passando por algumas crises assim, umas crises de vida de adulto mesmo. Eu, querendo ou não, acabei analisando o que eu estava pedindo no secreto. Muitas vezes eu estava entrando no secreto e pensando, cara, o que eu vou ver aqui na Bíblia que eu posso mudar? O que essa passagem vai fazer com que mude alguma coisa dentro de mim? O que eu estou errado, que eu posso mudar nisso, naquilo, para alcançar algo maior? Mas eu parei para refletir e falei, cara, tá errado isso aqui. Como assim eu estou entrando num secreto, eu estou entrando para ler a palavra que é Cristo, para querer algo novo em mim? Não, velho, não tá certo. Eu preciso entrar para querer conhecer mais de Deus. Em João 17,3 está escrito, porque a vida eterna é essa, que te conheçam. O único Filho de Deus vivo é Jesus Cristo que enviaste. O único Deus e é Jesus Cristo a quem enviastes. Então, o conceito da vida eterna é conhecer a Deus. E como cristãos, nós estamos aqui hoje, nós nascemos para conhecer a Deus. Então, acho que tudo se resume na nossa vida. O principal objetivo de nós estarmos aqui hoje é para que a gente conheça a Deus. E, consequentemente, nós se parecemos com Ele. Em Mateus 6,6, ele começa dizendo que a gente entra no quarto, fecha a porta e ora ao Deus que está no secreto. É meio engraçado isso, porque o quarto da minha casa onde eu morava não tinha porta. Então, todo mundo passava. Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei disso. Eu lembrei dessa pregação. Sério. Então, na minha casa, eu estava no quarto e não tinha porta no meu quarto. Meu quarto era o único quarto da casa que não tinha porta. Então todo mundo passava ali no corredor, várias tretas rolando lá em casa, e a galera entrava no meu quarto enquanto eu estava lendo minha Bíblia. E eu falei, caraca, Deus, como é que eu vou fazer e tal? E Jesus foi me ensinando que no meio da tempestade Ele estava ali comigo. E voltando no contexto ali do conhecimento, se a vida eterna é conhecer a Cristo, se a vida eterna é conhecer a Deus, então Deus, Ele é infinito. Então, todos os dias quando você entrar, você vai ver uma nova face dEle. Por isso hoje vemos Ele como um espelho, mas terá um dia que os veremos face a face. Então hoje eu olho para Ele e falo, Jesus, você é perfeito e a sua perfeição, a sua luz reflete tanto na minha vida como um espelho que eu posso ver os meus erros, mas eu não foco nos meus erros, eu olho para você que é o espelho. Então eu creio que como ler a Bíblia muitas das vezes não é só ali o ritual zoado, né? Mas uma regra que você faz, que você entra no seu quarto, você tem que arrumar a luz de tal jeito, tal forma.
a caneca para cá, o estojo para cá, os giz ali. Não, não é isso. Mas estar no secreto é querer conhecer a Deus, que é a palavra. É uma parte de que a gente vive. Glória a Deus, que demais, cara. Ei, gente, fala pra mim, vocês também, um pouquinho de como ler a Bíblia, né? Como que é pra vocês? Eu sei que cada um de nós tem uma experiência diferente, né? Às vezes vive de uma maneira diferente, mas eu lembrei na hora, quando eu vi como ler a Bíblia, eu falei, gente, o Will lendo a Bíblia no quarto sem porta. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, a confusão que deve ter criado na cabeça, coitado, né, gente? Mas Deus proveu a porta. Hoje em dia tem porta? Hoje em dia eu não moro na mesma casa. Ô, glória então a Deus, aleluia. Hoje em dia tem porta. Hoje em dia é outra casa, aleluia. Falei um pouquinho pra gente aqui. Cara, a referência que eu tinha de leitura da Bíblia, né, era a minha avó. E 6 da manhã, 5 da manhã, às vezes ela tava com a Bíblia, com a foto da família inteira ali, né? Desde criança eu via aquilo, né? Então eu ficava vendo aquilo, beleza. Mas ao longo da minha juventude e adolescência, eu nem ligava para o que era isso. Quando eu cheguei aqui na Poema, eu me converto e meu amigo falou assim, cara, eu conheci Jesus, tive um encontro com Jesus, falei assim, cara, quero conhecer Jesus, mano, como que eu faço para conhecer mais? Além de vir aqui na igreja, estar com vocês, ele falou assim, mano, começa a ler a Bíblia. Então, comecei também lendo os evangelhos, conhecendo ali a história de Jesus e ele viveu, e aquilo, assim, impactou minha vida. Porque, como eu falei, eu lia e tentava colocar em prática. Eu falei assim, mano, Jesus me libertou, velho, da vida que eu vivia. Mano, isso aqui é o que Jesus fez por nós, é sério mesmo. Aí eu ficava impressionado com aquilo que eu estava lendo. E eu falava assim, mano, tem que colocar isso em prática, velho. Servir, enfim, amar o próximo, o perdoar o próximo, o perdão, né? Então, eu comecei a me esforçar para colocar em prática. Hoje, em prática mesmo assim, eu gosto muito de ler o livro inteiro, né? E depois eu volto lendo, tipo, capítulo por capítulo, ou uma página por página. E daí eu tenho toda a história na minha cabeça, depois eu volto lendo aos pouquinhos. Isso me ajuda muito. Uma coisa, uma dica, né, sei lá. Eu tenho gostado muito de fazer isso ultimamente. Eu pego a Bíblia em áudio, só que eu acompanho também. Porque o cara vai falando ali pausado, né? Ele entona a voz de uma forma diferente. Você consegue entender os personagens quando são os personagens diferentes. E acompanhando, né? Não, tipo, colocando a Bíblia em áudio lá e fazendo outra coisa. Eu perco a atenção assim. Então eu ponho a Bíblia em áudio, vou ouvindo e vou acompanhando ali, lendo também. Isso me ajuda muito a entender. E como o Will falou, né, cara? A Bíblia é uma palavra viva, né? Ela nos transforma. Então, quando me converti, eu não sabia de nada, eu lia, não entendia. E eu ficava lá na minha kitnet rodando. Já falei isso algumas vezes. Cara, eu pegava uma Bíblia, eu tinha uma Bíblia grossa assim. Eu batia a Bíblia na minha cabeça, falando com Deus. Deus, me ajuda a entender isso aqui, velho. Coloca na minha cabeça, literalmente. Exatamente, velho. Era uma Bíblia, a mensagem grandona assim, eu batia na cabeça e falava, Deus, me ajuda a entender. Eu quero viver isso aqui, eu não quero viver mais a vida que eu vivia. Então, aos poucos, eu vi que a palavra ela vai nos limpando, vai nos lavando, né? Realmente, quando a gente decide colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, deixou ali para nós, aquilo entra no nosso coração de uma forma que gera vida mesmo, porque é uma palavra viva, né? Demais, cara. Glória a Deus. Fala aí, Bruno. Eu tenho certeza que tem coisa para falar. Nossa, gente, peraí. Gui, eu pensei na osmose na hora. Você falou, não sei se já viu um meme do menininho que ele cai estudar pra prova, aí ele pega, passa a página assim, ó. Era tipo isso que eu fazia. Literalmente, Senhor, por favor, coloca isso na minha cabeça. Senhor, me mostra, por favor. Mas eu lembro que quando minha família inteira é cristã, mas nunca me ensinaram o caminho. Falaram, ó, faz desse jeito. Mas nunca sentaram e falaram comigo, ó, é assim. E aí eu nunca vivi uma vida com Deus de verdade. Eu lembro que eu estava numa época conturbada. Eu falei, Jesus, estou toda errada. Sei que eu estou toda errada, mas não sei como mudar. E eu lembro que eu dava uns rolês, nada a ver, né, na época. E eu chegava em casa e eu lia a Bíblia, eu começava a ler. E aí eu comecei por Gênesis.
E aí tava lá que a terra era sem forma e vazia, e a criação de Deus. E aí eu queria saber, mas por que Deus quis nos criar? Por que Deus quis se relacionar comigo? E aquilo foi me comovendo. E aí eu falei, eu preciso ir para a igreja, eu preciso conhecer a Cristo que está aqui. Porque eu lembro que quando criança, eu lembro que eu gravei uma parte de Mateus que falava que o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. E eu fiquei, por que o Deus que criou tudo mandou o seu filho foi tentado, ficou no deserto 40 dias para morrer por mim um dia. Falei, eu preciso entender então desde o começo, por quê? E eu lembro que eu comecei a ler Gênesis e eu fiquei ali, eu lembro que eu chorava. E eu chegava da faculdade, eu falei, eu tô cansada, mas eu vou ler. Eu lembro que eu saía do meu quarto, eu sentava num corredor de casa que era gelado. Eu falei, eu vou ficar aqui porque se eu ficar no meu quarto confortável, eu vou dormir. E eu sentava ali no chão, eu lembro que... E aí estava falando da criação de Deus, eu começava a contemplar as estrelas. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer quem você é. E aí no bairro que eu morava, não era um bairro muito seguro aqui. E aí do nada eram uns barulhos de pessoal correndo, uns negócios meio... Fogos de artifício. Eram uns negócios assim, eu falei, Senhor, o Senhor não nos criou para isso, o Senhor nos criou para um relacionamento. E eu lembro que eu comecei em Gênesis e aquilo me marcou muito. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer quem você é. Eu quero aprender a te contemplar, porque você é um Deus para ser contemplado, não tem como. Eu existo para contemplar você. E eu lembro que lendo ali, eu ficava toda vez nos primeiros capítulos de Gênesis. Eu nunca terminava. E eu voltava, eu falei, eu preciso entender cada detalhe da criação. E eu lia o que Deus tinha feito em cada dia. O que Ele fez, que Ele fez as estrelas, que Ele fez o céu, que Ele fez a água. Eu ficava lendo e eu voltava tudo nisso. E eu olhava para mim e eu falava, eu sou criação. Eu faço parte da criação do Senhor. E Ele tem um plano para mim. Se tudo é tão perfeito no universo, eu sou parte da criação de Cristo. E eu lembro que esse sentimento de ler fazia com que eu quisesse conhecer mais a Ele. E eu queria ler mais. Eu falava, eu quero conhecer o seu povo agora. Quem é o povo que você criou? Quem são as pessoas que andam com Cristo? E eu lembro que esse sentimento de querer conhecer e entender as dúvidas que eu tinha, eu encontrei ali na palavra de Deus. Então, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, tudo que eu tinha, eu me encontrando ali na palavra. E aquilo ia aquietando a minha alma, falando, você faz parte da criação de Deus. Você é criatura de Cristo. Você é criatura do Senhor. Você é feitura dEle. Eu lembro que isso ia me mostrando e eu fui começando a entender. Eu sou feitura do Senhor. Eu sou obra dEle. Então, eu comecei a leitura da palavra em casa, assim, desse jeito, sem entender o porquê que eu estava lendo, mas eu tinha um anseio de saber por que eu existia. E eu comecei ali no princípio, eu falei, eu existo porque o Senhor deseja se relacionar comigo. Glória a Deus, cara, que demais ouvir vocês falando isso, porque lá em casa eu lembro que desde criança meus pais falavam assim, tem que ler a Bíblia inteira antes de morrer, senão vai pro inferno. Quem não lê a Bíblia inteira antes de morrer vai pro inferno. Eu ficava assim, ai, o sangue de Jesus tem poder. Eu chego no Êxodo, eu não consigo entender mais nada. E chega em Números, o sangue de Jesus tem poder. Eu ficava apavorada, eu falava, meu Deus, vou pro inferno. 10 anos de idade, gente, coitada da criança. Quem que fala uma coisa dessa pra uma criança? Meus pais falaram por anos. Mas foi bom, porque desde criança eu ficava assim, eu tenho que ler a Bíblia. Então a minha mãe, ela passava no quarto à noite, ela falou assim, já leu pelo menos um salmo? Eu falava, já. E eu tinha que ler a Bíblia todo dia. Mas daí a gente vai crescendo, chega a fase da adolescência, a gente tem muito mais o que fazer, só que não presta, né? Até para a glória de Deus vem o resgate, a gente volta para casa. E eu cheguei na igreja e eu fiquei com essa dúvida, como que eu leio a Bíblia? Eu começo, quando eu termino o Gênesis, eu já não entendi mais nada, eu já não consigo continuar e o negócio não vai para frente. E eu saí procurando tudo que era lugar, eu procurava plano de leitura da Bíblia. E aí eu seguia um monte de influenciadora cristã e todos os formatos possíveis de plano de leitura da Bíblia eu fazia. E todo mundo estava fazendo um plano, eu fazia o plano também, porque eu queria um jeito de aprender a ler a Bíblia. E para mim, o que funcionou? Nos vales, nos piores dias possíveis, eu corria para a palavra e Jesus falava comigo. E eu aprendi, assim como o Gui falou, eu queria rir na hora que você falou, mas eu falei, eu vou deixar o homem falar. Na minha vez é a vez da gracinha. Gente, como que você pega um livro para ler? Você abre o livro no meio e você lê. Senhor, extermine os meus inimigos. Amém. Eita glória, esse livro poderoso. Gente, você pega um livro, você lê inteiro para você ler outro, né? Para o negócio fazer sentido. E eu comecei a fazer isso. Eu lia, 10 versículos.
10 versículos, pulava, já ia para outro livro. Óbvio que eu não ia entender nada. Então eu comecei a construir aquilo, comecei a entender. E aos poucos, nos momentos de maiores aflições, eu me via falando e declarando a palavra de Deus. Então eu estava cheia de raiva, cheia de justiça própria. Aconteceu uma coisa, eu tenho certeza que eu tô certa. Mas Provérbios fala: se esforce para manter a paz com todos. Aí você se aquieta. E aí eu tô naquele dia de tá tudo dando errado, aquele mês que tá tudo dando errado, e eu oro e não acontece nada, e eu peço a ajuda de Deus, e parece que quanto mais eu oro, mais as coisas dão errado. E aí eu lembro que Ele é socorro bem presente em tempos de aflição. E aí eu vou lá pro início, e aí eu volto e eu oro e eu espero no Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Efésios, quando fala da armadura de Deus, fala que a nossa espada é a palavra. A nossa espada é a Bíblia. Quem vai para a guerra sem espada vai morrer de primeira na frente de batalha. É através da Bíblia que nós vencemos as batalhas na nossa mente. Hoje, eu vejo que nós estamos numa geração que sofre muito com questões na alma. E a gente busca muito na internet. Então eu vou ouvir um podcast que fala sobre ansiedade. Agora eu vou ler um livro que fala sobre depressão. Mas a palavra viva e eficaz, eu te garanto, eu posso te garantir. Eu já sofri há uns 4 anos atrás, eu sofri com crise de ansiedade. Eu fiz terapia, eu tomei remédio, mas eu posso te garantir que eu encontrei libertação completa na luz da palavra. Eu pude experimentar da paz que excede todo entendimento que Filipenses fala. E eu sei dessas coisas hoje porque nos meus dias de maiores aflições eu busquei na palavra. Então sabe que a gente realmente tem a palavra como nosso escudo para a gente realmente enfrentar as dificuldades da nossa vida. Gabi, você está falando que eu não posso assistir um podcast, que eu não posso ler um outro livro? Eu estou falando que o seu primeiro recurso precisa ser a palavra. Se você quer fazer qualquer outra coisa, Deus te abençoe, faz. Existe muito conteúdo bênção, né? Existe muito conteúdo que agrega, que ensina, de profissionais, mas que o nosso primeiro recurso seja a palavra de Deus, porque ela é toda a verdade sobre a nossa vida. Muitas vezes você está enfrentando uma crise de ansiedade porque você está olhando mais para o problema do que para a verdade de Jesus sobre você. Você está enfrentando uma depressão porque você não leu o Salmo 139. Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar você ler na sua casa e que você seja liberto pelo poder do nome de Jesus, o que esse poderoso salmo fala. Eu e as mulheres da liderança dessa igreja, nós estamos lendo aquele livro Paternidade Bem Resolvida. Vocês já devem estar ouvindo por aí muita gente falar, postar, porque está gerando muito fruto para a glória de Deus. E o capítulo que mais me pegou, que me chamou a atenção, foi o capítulo que conta a história de Davi, fala como ele foi rejeitado pelos pais e traz todos os salmos que Davi afirma a paternidade de Deus. E quantas vezes nós somos feridos nessa área, nós temos ausência nessa área, nós enfrentamos dificuldades nessa área, e quantos salmos, quantas verdades existem, afirmações na palavra a respeito disso. Então, como ler a Bíblia? Abre e busque, de fato, ouvir o que o autor quis transmitir quando ele colocou aquilo ali. Em um outro momento, eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre familiaridade, né? Muitos anos de igreja, mais de 10 anos na igreja. Fulano subiu para fazer qualquer coisa aqui, torce o nariz. Porque fulano, eu conheço bem o fulano. E eu fui ouvindo aquilo e eu falei assim, cara, você acha que foi à toa que Jesus escolheu quem escolheu para caminhar com ele? Jesus já sabia que Judas ia trair. Judas trabalhava com aquilo. Foi intencional. Sabe, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, à medida que a gente conhece a palavra, a gente entende que Deus ele foi muito intencional com tudo, com todas as pessoas que Ele chamou, com todas as histórias que tem ali para nós. E não são histórias, são verdades. É muito bonitinho quando a gente canta aqui que no meio da tempestade Ele está e no barco e não sei o que lá, e glória a Deus, e todo mundo grita e o louvor chama e quando a gente chega na nossa casa está tudo um caos. Tá a tempestade, a gente fala, pô Deus, cadê você? Você tá de sacanagem, né? Mas Ele não é o Deus que está no barco. Ele não é o Deus que acalma a tempestade, não é a voz que te chama. Você não acabou de cantar? Creia na palavra, que ela é a verdade. Acredita no que você está cantando, não são histórias. Quando a gente fala, Jesus ressuscitou, Ele vivo está, glória a Deus, nosso, aleluia.
Mas no dia seguinte, quando as coisas estão difíceis em casa, quando o calo aperta lá no trabalho, ai, nossa, cadê Deus? Vivo do seu lado, desesperado para você pedir ajuda dele, querendo te ajudar. Como que a gente tem essa certeza? A leitura da palavra. A leitura da palavra. Gabi, eu não sei orar, eu não sei cantar. Vai lendo a Bíblia, vai declarando, cola post-it pela sua casa inteira. Teve uma época que a capa da minha Bíblia era só post-it. O dia que eu não tiver força de abrir, eu vou ler na capa. Ela era inteirinha, cheia de post-it. Porque tudo que era lugar... O computador, teve um dia que a minha chefe precisou me chamar, eu era estagiária na época. Ela chamou e falou, olha, você não pode ficar colando as coisas no computador da empresa. Porque saía a colinha do post-it e eu tava passando cola no computador. Eu falei, você não pode. Aí teve um dia que eu tava colando na parede. Ela falou, essa menina enlouqueceu? Era estagiária, gente. Mas de tanto desespero por colar tudo para todo lado. Porque eu queria que aquilo tivesse dentro de mim. E hoje eu vejo os frutos. Porque hoje, quando eu tô muito na carne, eu sei que eu preciso me acalmar. Eu sei que eu preciso me esforçar para manter a paz com todos. Eu sei que existe um Deus que acalma a tempestade, que está comigo. Então, realmente, a leitura da palavra faz toda a diferença. Não é verdade? Glória a Deus. E, cara, até seguindo por esse tempo, né? Agora eu acho que a gente já falou um pouquinho de oração e leitura da palavra. E agora, como que a gente não torna isso um ritual, né? Como o Will falou. Eu acho que é fácil agora, né? Então eu pego meu café, eu pego a minha Bíblia, e eles falaram que eu tenho que orar e que eu tenho que ler a Bíblia. Então eu vou orar, ler a Bíblia, fecho tudo, vou embora, vou trabalhar, vou viver meu dia, né? Como fazer com que não se torne todos os dias a mesma coisa? Como eu não torno isso uma religião? Bru, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que o que mais... No começo, eu achava que era uma religião. E aí eu achava que se eu não fizesse o ritual, Deus não ia falar comigo. Não, porque eu não consegui marcar ali o versículo que me marcou no coração hoje. Eu não consegui passar o marca-texto e marcar. Então, nossa, tá errado. Já era, nossa, eu não fiz meu devocional hoje. Eu não sentei, peguei o cafezinho, postei a foto no Instagram... E não fiz, não dei o check. Com louvor. Com louvor, tem que ter o louvor, worship de preferência. Não tinha, então no começo eu lembro que eu me questionava e eu falava, mas eu chegava pra mim do explorador e eu falava, mas eu não consigo. E eu lembro que tipo assim, era um desespero, eu falava, eu não consigo, não dá, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer meu devocional, eu não consigo fazer o que tá todo mundo fazendo, tem algo de errado comigo. E eu lembro que ela só parou assim do meu lado e falou assim, Deus não é tão grande e infinito? Eu falei, Deus é dela. Então por que a forma como ele vai falar com você tem que ser igual como ele vai falar com todo mundo? E eu lembro que aquilo... Chorou. Não, mas já queria me esconder embaixo da mesa dela ali, da cozinha dela. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu fui começando a entender a forma de me relacionar com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é tão infinito, então vai ter infinitas formas de você falar comigo. Eu lembro que eu estava conversando com a Mari e ela estava falando... de uma situação que ela viveu e ela estava comentando na aula com a gente sobre como o surdo tinha entendido a multiforme, a multiface de Deus. E aí ela deu um exemplo de que ele falou, era uma pessoa que nunca tinha vindo na igreja, e a pessoa falou, eu entendo que tem um Deus que tem uma face aqui, uma face aqui, uma face aqui, uma face aqui. Esse é o Deus multiforme que eu conheço, é o Deus que vai se revelar para mim. E aí isso começou a mexer comigo. O que a Mari falou mexeu comigo. E eu lembrei do que a minha discipuladora um dia me falou. Deus vai se revelar de muitas formas para você. Então não tente fazer um ritual com Deus. Não tente colocar o Deus dentro do seu quadrado, dentro do que você acha que é. Porque daí eu queria limitar a forma como Deus tinha que fazer. Ou a forma como Deus tinha que falar. Uma experiência que eu tive uma vez foi logo no começo de casada. E eu tinha a convicção que se Deus falasse com meu marido, Deus ia falar comigo. Eu falei, não, porque Deus é um Deus de concordância. Somos um. Somos um. Eu dei isso como desculpa dele. Somos um. Deus é um Deus de concordância. Eu lembro que teve uma situação que ele virou e falou, Deus falou para eu fazer isso. Eu falei, impossível? Deus não falou comigo? Que Deus que é esse que só fala com você e não fala comigo? A gente é um... Como que não fala com a mulher? Como que não fala com a mulher? E aí, eu falei, você está errado. Ainda falei, Deus falou errado com você. Eu falei, você não ouviu certo. Daí ele falou, não, eu tenho... Não, amor, você é incrível. De verdade, porque olha, eu sei. E aí eu lembro que eu fui orar e revoltada, lembro que eu fechei a porta do quarto assim, tranquei. E a gente tem um combinado, em casa a gente não tranca a porta. Eu, Gabriel, eu lembro que eu tranquei a porta e eu falei,
tranquei, eu falei, Jesus, como assim? Você só falou com ele? Você só falou com ele, você não falou comigo? Como assim? E aí Deus falou, porque existem papéis diferentes dentro de um casamento. Existem coisas que são diferentes. E aí eu comecei a entender mais ainda, existem coisas diferentes. Cada dia Deus vai falar comigo de uma forma diferente. Deus um dia vai usar um líder, Deus um dia vai usar um amigo, Deus um dia vai usar só a palavra, Deus um dia vai usar um louvor às vezes. Deus um dia vai usar uma pessoa que você está aconselhando para que você seja ministrado e você sinta a presença dele. Então não tem uma forma de você querer fazer com que Deus infinito caiba dentro da sua caixa, caiba dentro daquilo que você queira, conforme como ele te responda. E eu acho que isso também fala da gente se colocar num lugar e entender que nós somos filhos de Deus. Porque muitas vezes os nossos pais falam conosco e nós não entendemos o que ele está falando. Mas quando a gente para ouvir verdadeiramente o que ele está dizendo, a gente fala, nossa, tudo bem, pai, eu não vou fazer tal coisa, eu entendi o seu conselho, eu entendi o que você está dizendo. Eu creio com Deus é a mesma coisa. E aí nós queremos colocar Deus dentro da nossa rotina, caber Deus, você tem que caber 6:30 da manhã, que é o horário que eu tenho para você. Eu só tenho quando eu levantar 6:30, 7, depois eu não tenho mais. Não dá para você caber mais no meu dia, porque eu tenho que trabalhar, estudar, ir para a faculdade, fazer comida. Eu tenho toda essa rotina diferente que não cabe mais. E aí eu aprendi muito que eu não tenho como eu fazer com que Deus caiba na minha rotina, porque eu só tenho uma vida por conta dele. Então eu não posso limitar Deus a uma rotina. Eu preciso me submeter à forma como Deus quer falar comigo. Então, para não ser sempre a mesma coisa, essa rotina. Como fazer? Não existe uma forma de fazer. Existe a forma como Deus quer fazer com você. Então, a forma como Deus fala com a mim, é a forma como Deus vai falar comigo. Talvez se Deus usar a mesma forma para falar com a mim, eu não vou entender. E eu não vou estar sensível muitas vezes. E eu lembro que foi a maior dificuldade minha, eu preciso estar sensível a como Deus quer fazer, a como Deus quer falar comigo hoje. Então, eu acho que não se tornar monótono, a primeira coisa é, Senhor, me dá entendimento da palavra. Me mostra o que você quer falar, mas, Senhor, me dá sensibilidade de como eu vou enxergar a sua presença hoje. Porque eu sei que o meu coração só bate porque você deseja, usar o ar que passa no meu pulmão é porque você deseja. Eu necessito mais de você do que isso. Mas eu preciso lembrar de que eu preciso ser sensível à sua palavra para não fazer da mesma forma que eu fiz ontem. Para não levar a mesma palavra de ontem e ter a renovação da palavra de hoje que você tem para mim. Apanhei horrores. Eu tava igual você. Cara, é muito bom. Os meninos do meu GC, muitas vezes eles vêm com essas dúvidas, né? Com esses questionamentos. E eu acho que um ponto muito bom a ser levantado também é como não cair na rotina, mas é a forma com que você vê as coisas. Talvez você venha no culto, venha nas conferências, sempre sinta algo muito poderoso, sempre, cara, vê sinais e maravilhas. Porém, como a Bru disse, Deus ele não age da maneira que a gente quer. Deus tem a sua maneira. Então, às vezes você está no seu secreto e você fala, cara, mas Deus não está aqui, mas quem falou que você que tem que sentir Ele não é sobre um arrepio, é sobre Ele ver você lá. Então, quando Deus ele andava no jardim, ele ia atrás de Adão, ele queria ver Adão. Por isso que quando Adão sumiu, ele falou, Adão, cadê você? Porque Adão não sumiu de um lugar físico, brincou de esconde-esconde com Deus. Adão sumiu do relacionamento. Então, quando Deus quer falar com você, ele não precisa te dar um arrepio, ele não precisa te dar um toque. Ele precisa nada, mano. É você que precisa dele. Então, a ótica muda, né? Então, você não entra mais num... Deus, eu não quero que vire rotina, mas... Deus, eu quero só estar com você hoje. E de verdade, Deus, se eu só fizer nada aqui, se eu não abrir uma palavra, se eu não falar nada, e você também só... Cara, se vier uma brisa suave, como veio para Elias a presença de Deus, Deus, é isso que eu preciso para hoje. Então, eu creio que a simplicidade do Evangelho, ele transforma e dias poderosos chegam. Gabi, sobre isso, eu entendo também, como eu falou, a dependência, né? Não se tornar rotina, é a gente entender que, cara, sem Jesus a gente não é nada.
A gente depende totalmente dele. Uma vez eu fiz uma oração para Deus falando assim: Senhor, o que eu tenho de bom para oferecer? O que eu, Guilherme, tenho para oferecer? Na real, Deus, eu só tenho para oferecer orgulho, ganância, inveja. Eu só tenho para oferecer preguiça. Eu só tenho para oferecer ira. Deus, isso é o que eu tenho para oferecer. Então, tudo que existe de bom em mim vem do Senhor, velho. Não é meu. A palavra fala, né? Aquele que acha que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que fala que não tem pecado, cara, você já está errando. Então, a dependência, né? Aí você começa a entender Paulo falando, cara, a sua graça me basta, né? E o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, a dependência de Deus de entender, cara, sem Jesus eu não sou nada. Eu sempre volto para Jesus falando na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse alimento diário que eu necessito. Aí eu faço uma analogia bem simples. Cara, todos os dias a gente vai na porta da geladeira se alimentar. Cara, o nosso espírito é a mesma coisa. Não é que eu vou entrar na rotina. Não, mano, eu preciso me alimentar da palavra viva, né? Que é Cristo. Eu necessito, mano. Eu costumo dizer que sem Jesus a gente só sobrevive. Não existe vida sem Ele, porque Ele é a vida, né? Ele é a vida eterna. Então, se a gente entra num rolê de mano, não vou ler a Bíblia não, ou sei lá, cara, só vou na igreja mesmo, às vezes a gente só está tentando sobreviver. Mas a vida que Ele gera em nós, a transformação, cara, a gente tem que buscar. A palavra fala, cara, o reino é tomado à força. Então, a concordância sempre, né, da oração, da leitura da palavra, deixar a palavra se tornar vida em nós, dependência daquela palavra. Senhor, eu preciso viver isso aqui, velho. E eu mesmo só tenho essas coisas ruins para oferecer. Não tenho mais nada. Então, vem comigo, Jesus. Eu estava perto da conferência do Influ, eu nem lembro qual que foi. Mas, cara, tipo assim, eu tinha acabado de voltar para a igreja e eu estava numa noia de que eu precisava sentir a presença de Deus. Ele me odeia. Eu lembro de um dia que acho que foi o Gui Lima que pregou e ele ficava dando risada, não sei o quê. Aí no fim teve o maior chaba e todo mundo chorando, caído no chão, e eu assim. Falei, gente, é oficial, Deus me odeia, né? Eu tô invisível, Senhor. Todo mundo sente você, menos eu, né? E aí eu falei assim, por que eu tô aqui se ele não quer nada comigo? Que é isso? Eu tô tentando voltar a ser crente, ele não me quer de volta. E aí, mano, no discipulado, sabe, com a Bruna, nem sei se a Bruna tá aqui. Ali, minha primeira discipuladora, teve muita paciência comigo. Ela falava, Mi, você precisa conhecer o Senhor, é dia após dia. E aí, no discipulado, eu entendi que o Senhor não precisa de mim, eu é que preciso dele, sabe? Não é porque Deus não me visitou com a presença dele, que eu não tive um arrepio, que eu não tive isso ou aquilo, que ele me odeia, né? E aí eu fui entendendo isso e eu comecei a viver realmente, sabe? De buscar o Senhor, de ter fome pelo Senhor, mesmo quando eu não queria. E aí eu fui tentando não deixar cair na rotina, né? Porque acontece muito, né? Principalmente porque todas as divas cristãs faziam um cafezinho, a Bíblia. Eu falei, gente, fazer isso. E não foi assim que aconteceu, né? Mas hoje eu entendo que a gente não pode deixar cair na rotina. Cara, que demais, glória a Deus, porque eu já fui essa do mesmo jeito. Então, sabe, deixa fluir, creia em Deus como Deus vivo, que está ali para se relacionar com você de verdade, genuinamente, todos os dias, que tem algo novo. Aí eu fico imaginando Jesus assim, acorda minha filha, eita que hoje tá dormindo, acordou, finalmente, bora. E eu assim, então ocupadíssima, Senhor. E eu fico imaginando Deus atrás de mim o dia inteiro. Vamos, querido, porque para mim Ele me ama super, muito. Ama vocês também, mas eu sou, tipo assim, muito querida dele. E ele fica assim, amada, nosso café, almoçar junto e jantar junto, porque eu sou tudo pra ele, ele é tudo pra mim. E aí eu fico pensando, pensa se a gente tenta fazer isso que a Bru falou, né? Que chato, que relacionamento chato. E não é um relacionamento verdadeiro, né? Então eu acredito que uma coisa vai se encaixando na outra.
À medida que a gente ora, a gente conhece a Deus e a gente se alimenta com a palavra e a gente busca conhecer Deus à luz da palavra, né? A gente vai se acostumando com esse ambiente e vai tornando ele vivo e real e não colocando Deus dentro de uma caixinha, né? O meu Mateus 6,6 é esse, então tem que ser assim. Né? Então, até pensando sobre isso, eu queria agora que a gente falasse sobre o quartinho, porque o Will já começou quebrando tudo, falando que o dele não tinha porta. Então, já quebramos a primeira parte do versículo aí. Entra no seu quarto e fecha sua porta. Não tinha porta, e aí? Coitado do menino, hoje em dia tem, glória a Deus. Eu nunca vou esquecer isso, gente. Mas, como ter um tempo com Deus em qualquer lugar? Até no quarto sem porta. Eu estava pensando sobre isso, a gente estava conversando um pouco antes de começar, né? E refletindo sobre essas coisas. Eu falei, gente, já pensou se a gente coloca o meu quarto lá na minha casa, funciona lá. O meu Mateus 6,6 é naquele quarto com aquela porta fechada. Se eu ficar 20 dias viajando, é 20 dias sem sacerdócio. Porque o meu quarto tá lá. E, gente, você sai do país e aí nunca mais orou porque o seu quarto tá lá no Brasil. Né? Então, o que eu faço? Como que eu construo isso? Como que eu tenho o meu Mateus 6,6, o meu relacionamento com Deus, esse íntimo, pessoal, isso que a gente já construiu aqui em qualquer lugar? Você quer começar? Cara, é como o Will falou, acho que foi o Will que falou, né? Deus é eterno. Assim, se Deus é infinito, não tem como a gente trancar ele lá no quarto, no Mateus 6,6. Vida, né? Mano, eu vivi assim muito tempo, sabe? A minha líder falava assim, gente, Mateus 6,6, vamos conhecer Jesus. Aí eu falava, ok, vamos lá. Eu fazia, lia minha Bíblia, não entendia nada, ia viver a minha vida. Aí quando eu voltava, fazia a mesma coisa. Até que o Senhor, ele veio e quebrou minhas pernas, sabe? Eu estava esperando viver algo incrível, só que o problema era eu não estava totalmente fechada, né? E aí eu estava ali, lendo a Bíblia, não sei o quê, e aí o Senhor veio sobre mim. Eu lembro que eu caí no chão e eu ficava gargalhando, e chorava, e dava risada, e chorava, e eu não estava entendendo nada. Gente, o que é isso? Eu esperava uma coisa diferente, né? Um Shabbat, daqueles que a gente vê na igreja, não sei o quê. E aí o Senhor veio de uma forma totalmente diferente em mim. E aí ele veio me mostrando, tipo, Mirelle, não é o que você acha que é. Daí eu falei, ok. Daí eu abri uma porta e comecei a ver que não é um devocional só porque o Mateus 6,6. Claro, gente, Mateus 6,6, a gente vai ter o nosso secreto com o Senhor. Mas o devocional é uma vida, é um dia de devocional. O Senhor está com a gente todo o tempo. Então eu destranquei Jesus do meu quarto, falei, vive o dia comigo? E aí eu comecei aos poucos, sabe? Tipo, a gente não vira um super crente, né? Tipo, nossa, vou orar o dia inteiro, não sei o quê. Eu lembrava, nossa, gente, eu tenho Jesus. Eu orava uma coisinha, uma outra. Não tinha muita criatividade para orar, ainda não tenho. Mas, cara, eu me esforçava, sabe? Jesus, nossa, isso aconteceu. Eu comecei a tratar Jesus como se fosse realmente meu amigo, sabe? Porque essa semana passada, né, eu tive um tempo com a Amanda Ferraz, e ela falou assim, Mirelle, às vezes você vê Deus como seu chefe, não como seu pai. E eu posso, com certeza, deixar essa frase sobre todo o meu início com Jesus, sabe? Porque ele era meu chefe, ou eu estava batendo ponto, ou ele me odeia. Sempre foi isso. Se eu não conseguir falar com Jesus hoje, ele vai me abandonar, ele vai pegar as malinhas dele e ir embora, eu vou ficar sozinho. Então, sobre a vida devocional, eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor no simples. Parei de performar, sabe, aquele grande devocional incrível que eu tinha. Eu simplesmente fazia o simples para o Senhor. Então, Jesus, hoje eu estou assim, cansadíssima, não consigo olhar para nada. Eu lia um versículo da Bíblia que fosse, mas aquilo ficava gravado no meu coração, sabe? E eu acho que isso é muito sobre o primeiro amor que a gente não pode perder, sabe? Porque quando a gente ama demais uma pessoa, a gente quer muito estar perto dela. E Jesus é isso. A gente precisa caminhar com Ele no dia a dia. Precisa vivenciar com o Senhor. Então, hoje em dia, no trabalho, eu tenho liberdade de ler a Bíblia, de fazer um devocional diferente lá e tal. Mas, mesmo que eu não tivesse, a gente precisa buscar que o Espírito Santo esteja com a gente, porque Ele está a todo tempo. Então, eu acho que é um lugar mais racional de você entender, não, o Espírito Santo habita em mim, então eu vou orar a Ele, eu vou conversar com Ele. Muitas vezes eu corria primeiro para outras pessoas, para os meus amigos, para contar os meus problemas, até para a discipuladora, antes de conversar com o Espírito Santo que estava lá comigo, que estava sondando meu coração, que estava lá comigo no momento, ou enfim.
E aí eu comecei a querer ter isso com Jesus. E aí a gente tem que buscar esse lugar. Eu acho que é um lugar muito mais racional, né? Do que a gente ficar se movendo por sentimentos. Tipo, eu preciso, Senhor, orar mais, eu preciso viver uma vida devocional. Um lugar racional. Você acordou? Bom dia, Espírito Santo. Vem viver esse dia comigo. E aí você vai para o trabalho, o Espírito Santo está lá com você. Você vai... Gente, em todos os lugares, tudo que você estiver fazendo, o Senhor está lá com você. E a gente não pode perder isso. Então, eu acho que quando a gente seguia pelo emocional, pela performance, estar com Jesus para parecer algo, a gente perde o lugar que o Espírito Santo reina em nós. A gente acaba se movendo por performance e perde o Senhor. Então, quando a gente tem esse lugar racional, não, eu estou com o Senhor, eu preciso dele. É como o Gui falou, né? Tipo, ele é um alimento, eu preciso me alimentar. Então, você vai conseguir viver uma vida devocional e não uma performance de colocar um cafezinho, um louvorzinho. Aí eu te vejo em tudo, Jesus. E é tudo mentira, porque você tá andando na rua e esquece que ele existe, sabe? Então, é isso, é prestar um culto racional. É um devocional diário, é uma vida de devocional, é você caminhar com Jesus. É um convite dele, né? Venha e veja. Então, não é para você ficar pouco com Jesus, é para você ir conhecer ele, caminhar com ele e viver, né? Tipo assim, a Bruna é minha amiga, eu caminho com a Bruna, eu sei quem ela é. E Jesus? Jesus é meu amigo, eu sei quem ele é. A gente precisa caminhar com Jesus dia após dia, todos os dias, né? Não tornar uma coisa performática. E é isso. Pode falar, Will. Eu sei que você tem coisa para falar aí. Então, eu creio que o quartinho também, no meu caso, né? Como já falei. Cara, meu quarto não tinha porta. Eu não deixei ninguém esquecer. Ninguém esqueceu, ninguém vai esquecer disso. E muitas das vezes estava tendo briga em casa, tinha situações muito, muito ruins. Minha família, ela não é crente, ela não conhece Jesus. E eu sempre levei muito Jesus para minha casa nesse sentido. No começo, eu sempre achei que fosse sobre eu precisar falar de Jesus, mas eu entendi que era sobre ser parecido com Jesus. Eu lembro que um desses dias eu estava sentado com a minha Bíblia e o Mateus 6,6, o feche a porta do seu quarto, não fala de fechar a porta física, mas fala de você se retirar para um lugar que só tem você e Deus. Então você fecha os seus olhos, por isso que aqui no culto, muitas das vezes no louvor, a gente pede para vocês fecharem os olhos, para vocês encontrarem Deus. Então eu estava ali com Jesus e Jesus estava falando comigo. Muitas das vezes me levantavam e me envolviam no meio da briga para eu resolver algo, como se eu tivesse algo a ver com aquilo. E naquele momento eu podia ver Jesus falando comigo e falando: cara, eu te chamei para o relacionamento. Continua caminhando para esse relacionamento. Continua se parecendo comigo e todas as coisas vão se acalmar. E nesse contexto, né, do quartinho, teve um dia que eu estava com o meu irmão, ele estava dormindo e eu comecei a ler a Bíblia ali. Jesus tocou para eu ler uma Bíblia e ele estava dormindo do meu lado. E naquele momento eu comecei a sentir nitidamente o Espírito Santo. Eu lembro que na época do mundo, eu muitas das vezes levei meu irmão para o solê zoado, eu levava ele para esse mau caminho. Depois que eu me converti, eu sentia um peso ali, sabe? Por ter feito isso com ele ou ter entregado algo zoado para ele em algum momento. E naquele momento, Jesus falou: cara, para de ler agora e coloca a mão na perna dele e começa a orar por ele. E eu comecei a orar por ele e no momento que eu falei amém, a porta da cozinha bateu com tudo, assim, ó, pá. Eu falei assim: Jesus, eu quero declarar que ele é seu filho e que nada mais vai haver na vida dele de ruim. Em nome de Jesus, expulsa toda a seta maligna na vida dele. No amém, a porta bateu e, cara, eu senti ali a presença do Espírito Santo. E o que tem a ver isso com o quartinho, né? Porque o quartinho, ele não tem lugar, ele não tem hora. Hoje eu tava com os moleques no rolê de skate de manhã e eu abri a Bíblia para ler, porque, cara, senti que eu tinha que ler ali e tá tudo bem. Então você não precisa mostrar uma falsa santidade, você não precisa ser o santão da sua sala de aula, você não precisa ser o santão ali do seu trabalho. Você tem que mover a pureza de Jesus, que é o que se parecer com ele no simples. Você não é melhor do que ninguém porque você está lendo a Bíblia. Pelo contrário, você é tão necessitado da palavra que está lá, que você precisa ler em todo momento que der.
Então, cara, eu acho que é esse o ponto. O quartinho não é sobre eu mostrar para as pessoas que eu sou crente, ou mostrar que eu sei da palavra de Deus, mas é poder viver aquilo com Jesus, em qualquer lugar que seja. É muito legal quando, igual como a mim falou, quando a gente entende que... É muito legal, não, é muito poderoso, na verdade. Quando a gente entende que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, né? Cara, Deus escolheu nos fazer habitação, né? Eu estava comentando com o Will agora há pouco. Falei, cara, a gente é um cisquinho de um grão de areia, velho. Mas Deus insiste em nos chamar de filho. Nos insiste em nos amar. Muita graça, cara, insiste em derramar o amor dele por nós, não sendo merecedores. E, cara, e o Espírito de Deus mora dentro de nós. Eu tenho certeza absoluta aqui que qualquer uma das pessoas que estão aqui já teve algum momento de, por exemplo, discutiu com alguém, buzinou no trânsito para alguém, pegou um troco a mais na padaria, sei lá, e virou as costas assim, de repente algo dentro. Estava fazendo algo errado, aí de repente, cara, não precisou ninguém falar. Não tinha ninguém lá vendo. Era só você. Só que o Espírito Santo, ele que convence do pecado, né? Então o Espírito Santo vem dentro de nós. Então quando a gente, cara, tem a convicção que o Espírito de Deus mora dentro de nós, mesmo a gente não merecendo, isso é a graça dele, cara, um amor escandaloso. A gente consegue não normalizar, não tipo deixar cair numa rotina, velho. Então, eu me esforço, sabe? A nossa natureza, como eu falei, cara, é preguiça, é várias coisas que a gente... É da nossa natureza. Mas eu me esforço, tipo, mano, vou sair de casa. Falo assim, Jesus, na hora que eu tô abrindo a porta, assim, Deus, vem comigo. Cara, vamos junto. Cara, vou pegar a estrada de carro. Jesus, cola comigo. Sabe, tendo essa consciência mesmo, cara... Jesus, existe uma guerra espiritual, mas, cara, o nosso Pai vence no final, Ele é poderoso, Ele nos guarda, Ele escolheu habitar dentro de nós, Ele está com nós. Onde a gente chega, cara, as trevas vão embora, então, peraí, mano. Cara, a gente carrega uma coisa diferente, pela graça, né? Então, isso me ajuda muito a entender, mesmo quando eu erro com a minha esposa, algo do tipo... Cara, vem o Espírito Santo, cara, vai lá e pede perdão, mano. Putz, Jesus. Então, quando eu erro com algum amigo, enfim. Então, assim, a gente ter essa consciência. Cara, o Espírito de Deus mora dentro de nós. Eu não posso normalizar um rei que se entregou na cruz por amor a nós. Ele agora mora dentro de mim, velho. Então, isso não pode ser normal, sabe? A gente tem que... É por isso que eu viajo muito naquela passagem que fala: o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Cara, é nós. Então o mundo anseia por isso. A Bíblia fala, cara, nós somos cartas vivas. Então, se você não normaliza isso, as pessoas do seu trabalho vão conhecer Cristo. As pessoas da sua faculdade vão conhecer Cristo. Porque você sabe quem mora dentro de você. O Espírito de Deus mora dentro de você. Então você é capaz, igual o Will falou, cara, impor as mãos e orar. Você é capaz de mudar o ambiente, não porque você é bom, não, porque o Espírito dele está com você, né? Uma coisa que o Gui lembrou, eu também, que é algo importante a ser falado, parando para pensar, o quartinho nada mais é do que Jesus deixou pra gente. Então, estar no quartinho é lembrar que a graça que você recebeu, ela não é em vão. Então, literalmente, Deus, ele fez um plano para que Jesus entregou o seu próprio filho. Seu filho morreu, se entregou no nosso lugar, para que hoje a gente pudesse estar no quartinho, para que hoje a gente pudesse ter relacionamento com Deus. Então, não estar no quartinho é a mesma coisa de você não querer estar com Jesus. É a mesma coisa de que, cara, Deus, o próprio Deus que criou tudo isso aqui, tudo o que estamos vivendo aqui hoje, Ele entregou algo precioso para a gente viver, que é o relacionamento com Ele. Então, se a gente não vive, a gente está desperdiçando literalmente a morte de Jesus na cruz por nós. Caraca, uau, eu acho que depois disso a gente não tem nem mais nada para falar, né? Caraca, glória a Deus, que a gente realmente carregue esse entendimento
da verdade do que Jesus deixou para nós, de quão precioso isso é. Algo que ficou queimando muito no meu coração hoje o dia inteiro é que nós somos, eu estava o dia inteiro em intercessão por nós, por essa mesa, para que Jesus pudesse tocar o coração de cada um de vocês, o coração de quem está na live, para esse entendimento de que o Senhor quer isso, né? Para quem já fez a apostila de discipulado e conhece, na capa dessa lição do quartinho, fala mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é algo mais ou menos assim: tudo que ele sempre quis é que a gente quisesse apenas ele. Então, desde o início de tudo que a gente falou, que realmente a gente possa carregar esse entendimento de que Deus nos criou para esse relacionamento, de que não existe um formato ideal, um formato perfeito, um jeito certo. Às vezes a gente pede para orar no GC, todo mundo fica com vergonha, com medo de usar as palavras certas ou as palavras erradas, né? Mas que a gente tenha o entendimento de que o Senhor nos chamou para esse relacionamento. E o jeito certo é responder. É só isso, né? Glória a Deus. Amém. Will, ora pra gente encerrar, por favor. Vocês coloquem a mão no coração de vocês nesse momento, por favor. E como está escrito em Mateus 6,6, que você feche toda a porta que está ao seu redor. Que você possa fechar os seus olhos. Que você tenha plena convicção que Deus, Ele está na sua frente, escutando o que você está falando para Ele nesse momento. Jesus, eu oro nesse momento, Pai, por uma pureza de coração, Jesus. Jesus, que nós possamos entender, Pai, que não somos merecedores de nada, Jesus. Mas o Senhor um dia, Jesus, pela sua graça, se entregou por nós, Pai, para que hoje a gente pudesse falar livremente com você, Pai. Éramos escravos, Jesus, andávamos como os escravos do pecado, Pai, mas por meio do Cordeiro Santo nós fomos salvos, Jesus. Somos salvos de uma vida de escravidão do pecado, de uma vida que a gente não pode entrar na presença de Deus, Jesus. Jesus, eu oro agora por uma fome, Jesus, uma fome pelo Seu Espírito Santo, Jesus, que nós possamos acordar entendendo todos os dias, Pai, que necessitamos da Sua presença, Pai, como as canções dizem, Jesus. Jesus, se hoje me tocas, Pai, que amanhã Tu possas tocar de novo, Jesus, porque não é sobre um dia, não é sobre apenas um óleo, não é sobre apenas uma migalha, Pai, mas nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai, porque entendemos, Jesus, que o Senhor é tudo que nós temos, Pai. O Senhor é aquele, Jesus, que é a vida eterna, Pai, e a gente se encontra nela quando a gente encontra o Senhor, Pai. Jesus, que o nosso caráter possa ser mudado, Jesus, e que você, Jesus, seja exaltado na nossa vida, Jesus, como a Sua palavra diz, Pai. Uma candeia não pode ser colocada embaixo da cama. Jesus, em Romanos 1,16 fala que nós não podemos nos envergonhar do Seu Evangelho, Pai. Então que nós possamos tirar essa candeia que é o Senhor, Jesus, e colocar acima, Jesus, nas nossas vidas, para que ela ilumine todo o nosso quarto, Pai. Que o Senhor seja aquele que a gente acorde, Pai, apaixonado, e vá dormir apaixonado, Jesus, porque o Senhor, Jesus, é a nossa fome, Pai. O Senhor, Jesus, é tudo que nós ansiamos, Pai. Vamos, abra sua boca, ore comigo. Jesus, oramos nesse momento unidos, Jesus, pela Sua presença, Pai. Oramos agradecendo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Agradecendo o que o Senhor é, Jesus, e o que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nos perdoe, Jesus, porque em muitos momentos colocamos a nossa mente, Jesus, e os nossos medos à frente das Suas vontades, Jesus, e dos Seus propósitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor acalme toda a tempestade, Jesus. Ou se você está na tempestade, que a gente possa olhar para o lado e ver que você está dormindo tranquilo no barco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.